Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui na primeira sabatina, primeira conversa com os secretários. Estamos aqui reunidos em 8 vereadores, por motivo de saúde o Adilson não pôde estar presente nesse momento, mas logo mais estará aí. Então vamos iniciar, vamos convidar o senhor secretário Luan para se direcionar à Tribuna Cidadã. Aqui quero cumprimentar a todos os vereadores, a vereadora, nosso procurador Juliano. O Juliano, ele que vai fazer as perguntas e vai dar sequência a partir de agora. Então, coloca lá as regras e dá sequência, Juliano, fazendo favor. Olá, boa tarde. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Você vai ter agora um tempo para você se apresentar, fazer algumas deliberações, tem 3 minutos para você falar o início aí, né? Daí, na hora que for fazer as perguntas, você tem 3 minutos para responder. Aí, provavelmente, vai ter alguma indagação dos vereadores. Você vai ter 2 minutos para eles fazerem uma indagação. E você tem mais 2 minutos para responder novamente. Certo? E assim a gente vai levando só para... A gente vai tentar colocar nesse tempo justamente para até ficar melhor, porque senão isso vai ficar muito para frente e não isso, fica sem... Mas aí eu vou tentando mediar essa situação. Você vai ser o intermediador, você vai me avisando do tempo também, que eu não... Não, sem problema nenhum, pode chegar que a gente vai conversando. Tá bom? Então, você tem 3 minutos para você dar aí o início. Boa tarde a todos os vereadores, ao pessoal que está assistindo ao vivo. Fico à disposição para todas as dúvidas e espero que elas sejam sanadas aqui hoje. Vamos lá, então. Lembrando que essas perguntas elas vieram dos vereadores e de algumas indagações que vieram também da comunidade, dos cidadãos também que acabaram apresentando alguns questionamentos. Primeiro questionamento, então, secretário. Secretário, até quando as calçadas da nossa cidade vão continuar em estado de abandono, colocando em risco principalmente crianças e pessoas com mobilidade reduzida? O senhor tem 3 minutos para responder. Vou começar de outra forma. Hoje a gente está num momento em Rio Grande do Sul de uma evolução, como eu falei até no vídeo lançado há poucos dias pela prefeitura, de evolução de infraestrutura. Então, em nenhum outro momento que eu me lembre, né, de Rio Grande do Sul, a gente passou por uma situação dessa de evolução. E eu acredito que com esses convênios firmados, com esses recursos adquiridos através do prefeito e do vice-prefeito, isso vai ser sanado aos poucos. Isso não tem como, essa evolução não tem como acontecer de uma vez. Isso é aos poucos. Até porque o nosso município é grande, a gente não pode pensar também só na área central, a gente trabalha na área rural, né? Nosso município tem mais de 670 km² de extensão, mas aos poucos a gente está trabalhando e a gente está entregando isso, né? A gente vai ter agora 4 km de pavimentação, a segunda fase do asfalto novo Vida Nova também a gente vai aderir, a gente vai conseguir mais trechos aqui. Então tudo isso vai sendo revitalizado. O nosso município está passando por uma transformação. Eu sei que em alguns pontos da cidade essa manutenção não pode acontecer naquele momento que a população espera, né? Até por conta de vários outros eventos que a gente tem que cuidar, a minha secretaria tem que cuidar, não somente disso, mas eu acredito que a gente vai sanando isso aos poucos. Tá? E só outra situação, o meu departamento, ele é voltado para planejamento, elaboração de projeto, fiscalização. Não é na parte operacional. Tá? Foi lançado até, eu mandei um memorando, disparei, isso foi em 13 de junho. Tá? Informando que eu não tenho equipe para fazer isso. Tá? Então, tudo que é relacionado, se precisar de um projeto, de um técnico que vá lá e apresente uma situação técnica para aquela situação, que seja de uma calçada, ou de uma adaptação para PCD, enfim,
o técnico vai lá e a gente vai trazer essa solução. Mas a gente não é responsável, na minha secretaria, do operacional. Tá? Ok. Agora abro para os vereadores. Tem algum questionamento? Tá, secretário. Mas dentro das atribuições da Secretaria do Urbanismo está essa manutenção das calçadas. Eu entendo que quando necessita de um técnico, de um profissional, de um engenheiro, tem que ter todo esse cuidado. Mas vamos pegar num caso bem prático, que até, inclusive, foi um dos questionamentos que a gente recebeu. Quando ocorre uma situação de um bueiro aberto, que é um que tem aqui, bem próximo aqui a Gebon, inclusive, não sei se já foi consertado ou não, quem que é o responsável, então, para fazer essa manutenção assim, de imediato, considerando que ele está ali numa via pública e pode qualquer pessoa, uma criança, um animal, cair e se acidentar? Não é a Secretaria do Urbanismo responsável, então? O senhor tem 2 minutos para responder. Uhum. Como eu falei, o meu quadro de servidores são 16 na minha pasta. Dentro do urbanismo são 10, dentro do monitoramento são 3, e dentro do trânsito e defesa civil, juntando mais 3, somando 16, comigo mais um que eu sou o gestor da pasta. Não temos operacional, tá? Não temos. Se for necessidade de identificar um problema, elaborar algum projeto, ou tiver um acompanhamento de um técnico de edificações ou um engenheiro que seja, a Secretaria de Urbanismo faz. Nós não temos o operacional para elaborar esse tipo de manutenção. Tá? O que eu faço é sempre ajudar, como todos os secretários se ajudam, né, em ambas as situações, de identificação, de procurar o setor de manutenção, enfim, indicar para o setor responsável, mas não é na Secretaria de Urbanismo, Segurança e Trânsito, nós não temos um operacional para fazer manutenção. Continuando, eu ia perguntar exatamente aonde o Sidney chegou, mas eu vou mais além. Uma vez que eu fiz requerimento, Sidney fez requerimento, Sandra fez requerimento, Célio fez requerimento e Luiz fez requerimento, desse exato lugar que o Sidney citou aí. Então, eu gostaria de pedir o auxílio do senhor para levar para alguém que possa executar o serviço, porque no domingo passado, retrasado, teve uma moradora que fez o vídeo e mais que depressa a prefeitura chegou lá e isolou o local. Todo mundo achou que ia arrumar e até hoje está da mesma forma. Se o secretário puder dar uma ajuda para nós, porque estamos na 15 de novembro, onde que nós vamos ter uma festa agora, muitas pessoas que a gente espera que venha na festa, vai passar pelo devido local. E está ficando, além de perigoso, fica feio para a nossa cidade. Se puder dar uma força para nós nisso, eu agradeço. Pode. Eu entendo a preocupação e é a mesma preocupação que nós temos. Como eu falei, eu não estou aqui para passar responsabilidade para nenhum setor, mas estou falando que, independente da pasta, todos se ajudam e tentam resolver com maior agilidade possível e da melhor forma possível. Vocês estão pontuando uma situação específica, né? Mas, retornando ao setor, a gente tenta trabalhar com calma e tentar sanar isso o mais rápido possível, tá? Mais algum questionamento dos vereadores? Cigano. Boa tarde, Lua. Então, só para encurtar caminho. Então, essa questão isolada, já que os vereadores colocaram, não vamos falar de outras situações, dali do buraco, ali do bueiro da Gebon. É para o senhor que nós temos que encaminhar o requerimento, a indicação, ou já para o setor de obras diretamente? Por favor. Pode? Vamos lá. Você pode encaminhar, como um dia eu conversei até com o vereador Juliano, que a gente tinha conversado, que chegaram alguns requerimentos que não era de competência da minha secretaria. E não tem problema eu encaminhar. Pode ser encaminhado para mim. Só que, veja bem, a situação de manutenção do serviço em si, da execução, tá? Não vai ser eu. Mas, como vocês talvez não vão conseguir identificar do que realmente precisa, vocês estão me mandando o problema. E aí passa por mim. Se a gente fizer a visita e a gente identificar que precisa de
de uma elaboração, que eu falei, vou ser repetitivo, de um projeto, uma análise maior, a gente analisa e passa para o setor. Se chegar até mim qualquer demanda que seja meio ambiente, porque minha secretaria está ligada a muitos serviços, tá? Em muitas secretarias, não tem problema, a gente vai distribuir, tá? Mas o serviço em si não é realizado por nenhum servidor da pasta de urbanismo, segurança e trânsito. Mais algum questionamento? Célio? Secretário, a pergunta foi, acho que da seguinte forma: o procurador falou ali sobre o abandono das nossas calçadas, nossas ruas. Eu vejo assim também, né, até comparando como municípios vizinhos e até cidades mais distantes, há um zelo maior, né, as vias públicas, as calçadas, e como já o próprio secretário falou, que não dispõe de uma equipe para a execução desse serviço. As limpezas das vias públicas ficam a cargo de qual secretaria? Eu acredito que até tem um questionamento sobre isso. Só deixa eu... Temos um questionamento, tem uma pergunta bem específica nesse aí. Se ele quiser responder, mas vai haver outro questionamento. Você pode questionar a Secretaria de Administração para saber quem que é o responsável pela limpeza. Essa é a tua pergunta, né? A limpeza das vias públicas, é isso? A Secretaria de Administração provavelmente vai poder responder. Para finalizar, eu acredito que, pelo que eu entendi, e pelo que a gente percebe também e vê, no dia a dia você realmente não tem equipe para fazer esse tipo de manutenção. Porém, ele está dentro das tuas atribuições da tua secretaria. Então, o correto seria ser encaminhado um documento do Poder Executivo colocando essa atribuição para outra secretaria que tivesse mão de obra e não ficar no urbanismo. De repente, Secretaria de Obras ou qualquer outra, porque dentro das atribuições e da lei que a gente aprovou aqui há pouco tempo, a manutenção, reparo, é da Secretaria de Urbanismo. Ou colocam uma equipe para a Secretaria poder fazer, ou tiram das atribuições da Secretaria do Urbanismo. Ficou bem claro da sua narrativa que você não tem mão de obra para fazer isso daí. Por favor. A gente passou recente, né, pela reestruturação administrativa. Então, esses ajustes em atribuições de pastas, de cada pasta, eu acredito que não vai ser só na minha pasta. Acredito que vai ser em várias, tá? Então, eu acho que isso é normal acontecer, tá? Essa questão de mudança de atribuição. E na questão ali que o vereador Célio respondeu, acho que a palavra de abandono é uma palavra muito forte, tá? Dentro do que a gente vem fazendo dentro do município, repito, com tantas obras acontecendo e tantas obras a começarem a ser executadas, eu acho que a palavra abandono não é a palavra correta, tá? Tem situações pontuais? Tem, como todos os outros municípios têm, isso é fato. A gente pode, falando aqui, pode falar ou pode indagar na questão de agilidade, né, de tempo, mas não de abandono, acho que não. A gente tem um município bonito, estamos tentando organizar da melhor maneira, tem uma equipe enxuta, mas que trabalha muito diariamente, então acho que a palavra abandono não se cabe a Tijucas do Sul. Mais algum questionamento? Passando para a segunda pergunta. Segunda pergunta, secretário. Considerando a lei recentemente aprovada por esta Casa, de quem é a responsabilidade, no âmbito municipal, pelo recolhimento e limpeza dos fios de telefonia que se encontram soltos ou em desuso das vias públicas? O senhor tem 3 minutos para responder. Respondendo o mesmo questionamento do Célio. Não é atribuição da Secretaria de Urbanismo, recolhimento, né? E aí vocês podem indagar ou via requerimento ou na próxima sabatina saber quem que é o responsável, mas não é responsabilidade da Secretaria de Urbanismo. Lembrando novamente, a Secretaria de Urbanismo, ela está voltada muito mais ao planejamento, tá? Planejamento e elaboração de projetos, tá bom? Por isso que foi até bom o vereador tocar no assunto das atribuições, porque isso veio se moldando aos poucos, até
3 anos atrás ou 4 anos atrás, não existia Secretaria do Urbanismo. Então, ela está se transformando, tá? Então, mas respondendo a pergunta, sendo mais direto, não é atribuição nossa. Ok. Algum questionamento? Não sendo de responsabilidade da Secretaria de Urbanismo, né, quem poderia fiscalizar para que essa limpeza, esse recolhimento desse cio possa acontecer? A Prefeitura tem que ter um fiscal, esse fiscal é da Secretaria para cobrar as empresas para fazer essas limpezas? Esse recolhimento dos fios? Vereador Luiz, as obras que acontecem de reforma, de pavimentação, enfim, nós temos que fiscalizar. São de competência da Secretaria de Urbanismo e fiscalizar todas as obras. Essa situação específica de uma empresa que está prestando um serviço, uma prestadora de serviço, que tirou um objeto de trabalho deles e abandonou, não é de responsabilidade. A gente pode notificar elas, mas não é de responsabilidade nossa, né? A gente pode notificar, mas não é de responsabilidade nossa a questão de limpeza. Exatamente, secretário. Em relação a isso, até inclusive no dia que a gente teve aqui na reunião com a Copel, isso ficou muito bem claro. Por mais que nós temos uma legislação vigente, nós não temos competência na qualidade de município para retirar ou qualquer tipo de coisa. O que cabe a nós, enquanto município, é fazer a notificação à Copel ou a ANEEL para fazer essa retirada. E aí eu acredito que fica a critério da administração, ou do urbanismo, do obras, enfim, qualquer secretaria pode estar fazendo essa notificação, o setor jurídico, para a Copel, que eles façam a retirada. A gente, na qualidade de município, a gente não tem competência para retirar ou para buscar para qualquer tipo de coisa, e sim de fiscalizar e notificar. Perfeito. Perfeito. Mais algum questionamento? Então, vamos para a próxima pergunta. Com base no requerimento que foi anteriormente encaminhado à sua secretaria, que trata da sinalização de trânsito nas estradas rurais e urbanas, incluindo a indicação de localidades, o que eles pedem aqui, que se houve uma liberação de recurso da Itaipu Binacional para esta finalidade, em caso afirmativo, qual é a situação do processo licitatório e se esses recursos já estão disponíveis para execução do projeto? Só eu não entendi ali, você falou na sinalização de trânsito? Isso? Sinalização de trânsito e das estradas rurais, das localidades. Das comunidades. Também, das comunidades também. Isso aí pode ser, vocês podem ter uma informação mais precisa com o setor de convênios, tá? Até o meu conhecimento é que foi sim, foi aprovado o recurso, só que existe um trâmite legal de troca de documento, tá? Para sinalização de comunidades, não sinalização de trânsito, tá? Das comunidades. Da Itaipu Binacional, só a sinalização das localidades. Isso. Da sinalização de trânsito, eu respondi um requerimento que eu não, acho que foi do, não sei se foi do Juliano, enfim. Que o meu departamento estava fazendo o levantamento, né, da necessidade do município em relação à sinalização, tá? Até para o centro da cidade, área rural, para as pontes que foram inauguradas e tudo mais. E dentro desse levantamento a gente ainda está no impasse, sabe? O valor ficou mais alto do que a gente imaginava dentro dos orçamentos. Enfim, a gente está trabalhando para o mais rápido possível a gente poder ter um contrato de licitação para essas sinalizações, tá? Alguém quer questionar mais alguma coisa? Cigano? Alô, secretário. Até o requerimento lá das áreas rurais foi minha, que nós conversamos, que você falou que estava vindo o recurso, que a população sempre cobra. Cigano, como que está lá o processo das placas? Daí eu quero saber se do caso, eu acho que essa aí é atribuição sua, se já tem um projeto, vocês já estão com um projeto elaborado com as sinalizações, quantidade, se vai ser todas as localidades, área central, hoje tem muita nomeação de rua, existe algum projeto para placas, para sinalizar as ruas, não só na parte central, mas mesmo no rural, porque eu acho que de pouca valia ter a gente nomear uma rua, mas não tem uma identificação em local nenhum, né? Então, eu acho que seria de grande valia, pelo menos uma estrada que tem 6 quilômetros, uma no início, uma no fim, uma placa com o nome da rua, o nome da comunidade, e hoje já vindo aí o CEP, né?
Então, eu acho que seria de extrema importância. Já existe algum projeto de vocês nesse sentido? A gente conversou aquele dia, né, sobre a sinalização de ruas principais, né, em área rural. Ela está dentro do levantamento que eu falei da sinalização de trânsito. Eu consegui orçar essas placas junto, tá? Então está dentro dessa mesma planilha, mas eu ainda não consegui licitar, tá? Mas da sinalização de ruas, ela não tem nada envolvido com um recurso da Itaipu, por exemplo. E essa situação de recurso, quanto para quais comunidades vão ser atendidas e tudo mais, quem vai poder te responder é o setor de convênios. Tá? Respondendo não só você, mas a dúvida para todos os vereadores. Mais algum questionamento? Célio? Secretário, conforme o senhor falou ali, a gente poderia ter mais informações ali do setor de convênios, né? A gente tem um levantamento aí que há cerca de 2 anos atrás o município recebeu um recurso exatamente para essa finalidade e esse recurso foi perdido. A sua secretaria tem trabalhado assim em conjunto com esse setor de convênios para que possa ter mais alinhamento entre os convênios e os projetos do município? A Secretaria de Urbanismo trabalha diretamente com o setor de convênios, né? Quando o prefeito e o vice conseguem algum recurso, né? O município é contemplado de um recurso através do trabalho do prefeito e do vice, isso entra através do convênio e chega para o meu setor, que é um setor de planejamento e elaboração de projeto, para ver toda a necessidade para a gente dar andamento, né? Naquele determinado objeto, que seja para sinalização, que seja um projeto de um CRAS, enfim, do que seja. Então, a gente está inteiramente ligado. Mas, nessa situação específica que você comentou, desse recurso perdido há 2 anos atrás, isso eu não tenho conhecimento, eu estou na Secretaria do Urbanismo desde janeiro de 2025, não é do meu conhecimento isso. Aí, quem vai poder te responder será o pessoal, né, é o setor responsável, o setor de convênios, né? Mas a gente trabalha direto, ligado, tudo que precisa de documentação para a gente contemplar. Quando a gente manda documentação para determinado convênio, esse documento tem que ser retificado, projetos de implantação, enfim, a gente está inteiramente ligado, mas são situações específicas, não essa que o senhor comentou. Mais algum questionamento? Não? Vamos então para a próxima pergunta. Secretário, quantos cargos comissionados o senhor tem em sua pasta? Numa consulta ali com o Portal Transparência, o senhor tem 5 coordenadores. Qual que é a função de cada um deles e quem são os coordenados, né, que esses coordenadores eles são os superiores deles ali? Está desligado o microfone. A minha pasta em si passou por uma reestruturação administrativa, né, recente, agregando trânsito e segurança. O setor de trânsito, ainda nós estamos trabalhando para essa estruturação, né? O setor de segurança cresceu muito nos últimos anos, né? Hoje a gente, na verdade, temos um setor de inteligência dentro da cidade, poucos municípios têm, né? E no meu setor, né, temos 2 pessoas que são acompanhadas diretamente pelos engenheiros e por mim. Algum questionamento? Sério? Eu acho que a pergunta foi ali, quantas pessoas estão lotadas ali? Acho que o senhor não respondeu a pergunta ali, secretário. Quantidade de comissionados. Posso repetir a pergunta aqui? Não, pode repetir. Quantos cargos comissionados o senhor tem em sua pasta? E conforme o Portal da Transparência, o senhor tem 5 coordenadores. 5. Qual é a função de cada um deles e quem são os seus coordenados? Ou seja, os coordenadores estão em cima, quem são o pessoal que está os subordinados aos coordenadores? A pergunta ela já acabou respondendo, são 5, né? E são coordenados por mim e pelos engenheiros. Então, são 5 pessoas que você tem dentro da pasta.
Algum questionamento a mais? Sandra? Mas quem esses coordenadores coordenam? Eles coordenam o setor, mas quem está subordinado a eles? Falar em nome específico, né? É o Antônio, popularmente conhecido como Nardo, né? Ele coordena tanto ali no Departamento de Defesa Civil, quanto o pessoal que ainda não fica no mesmo prédio, mas fica ali no prédio junto comigo, ali no Tio Jango, a Cristiane, né, e a Joyce também, tanto elas estão ali no monitoramento, mas por questão de segurança não pode ficar ali, não pode ter mais servidores, então elas acabam também coordenando servidores ali em conjunto que trabalham comigo junto ao urbanismo. Mais algum questionamento? Não? Então vamos lá. Próxima pergunta. Essa pergunta é um pouco mais extensa, daí quem for eu já vou explicando e isso fica mais fácil, acho que, para responder. Secretário, sabemos que o município de Tijuca do Sul foi contemplado pelo governo do estado com o projeto Meu Asfalto Novo e que as obras de pavimentação devem iniciar em breve. Diante disso, gostaria de saber qual é o planejamento da Secretaria de Urbanismo e Trânsito em relação à execução dessas obras. Existe um cronograma detalhado? Quais ruas serão contempladas nessa primeira fase? Faço esse questionamento com base nas situações recentes que causaram transtornos à população. Tivemos ruas asfaltadas com largura insuficiente, calçadas exageradamente largas e mal executadas, e ainda foram pintadas faixas amarelas em ambos os lados, impossibilitando o estacionamento de veículos em frente às casas. Muitas famílias foram prejudicadas e isso mostra falhas claras de planejamento e fiscalização. No novo projeto, esses problemas foram levados em consideração. A largura dessas ruas, os recuos para as calçadas e as áreas de estacionamento foram devidamente planejados? Haverá um padrão técnico mais adequado às necessidades reais dos moradores? Vamos lá. Primeiro vocês questionaram sobre a questão de quais ruas, né? Isso. Vocês querem que eu mencione cada uma delas? São 16 trechos. Então, as 16 ruas contempladas nesse trecho de 4 quilômetros, vai contemplar Centro, Ana Luiz, Vila Cuba e Bosque da Saúde, são Rua Vereador Antônio Monteiro, entre a Rua Renato Muchelde e Rua Pedro Afonso Claudino, Rua Renato Muchelde, Rua Pedro Afonso Claudino, eu não vou colocar as travessas, senão vai se estender muito, tá? Rua Brasília, Rua Jorge Leprivô, Rua Osório Nestor da Rocha, Rua Domingos Maoschi, Rua Capitão Floriano Machado Fagundes, Rua Prefeito João Boniek, Rua Manuel da Rocha Pereira, Rua Arildo Farias de Oliveira, Rua Dário Olímpio Lacerda, Rua Rodolfo Valasque, Rua Professor Luiz Camargo, Rua Hilda Sebastião Boniek, Rua Sebastião Farias. São esses os 16 trechos. Em primeiro momento, nós chamamos a empreiteira, né, que ganhou a licitação, justamente para a gente informar a nossa ideia, que era não atacar de modo imediato todos os trechos, senão a gente ia causar um transtorno muito grande a todos os moradores. Essa foi a nossa ideia. Só que a gente assina um convênio, através do Paraná Cidade, isso é pago através de evento, então tudo isso teve que ter uma conversa, tá? Entre Paraná Cidade, entre a empreiteira e entre o setor de urbanismo. E a gente conseguiu, de modo, né, fazer da forma que a gente imagina, atacando trechos principais, para não ter que fazer todo um trabalho de limpeza em todos os trechos, depois um trabalho de drenagem em todos os trechos, né, para, que nem eu comentei anteriormente, para a gente não causar um transtorno tão grande. Mas ali vocês acabaram mencionando problemas de largura ou pintura de faixa em obras anteriores, né?
Mas é sabido aqui, acho que de todos, que o município de Jucas do Sul, ele cresceu, querendo ou não, um pouco em algumas áreas de forma desordenada, certo? E aqui isso requer adaptações. Todo projeto em si requer adaptação, né? A obra em si é uma situação de imprevisibilidade. Então, toda adaptação que é feita é para impactar menos possível o morador. Tá? Por mais que vocês indaguem que falem, tem faixa amarela de ambos os lados, ou ficou mais estreito. Vou dar um exemplo bem claro. 30 segundos. Ontem. 30 segundos. A pergunta foi mais longa do que meu tempo. Um exemplo claro foi ontem aqui, na rua Jorge Leprevot, o pavimento ia passar muito próximo às residências, né? Só que nós constatamos que as ruas estavam na área de domínio da prefeitura. E nós, por ideia do nosso engenheiro, Alexander, o que ele falou? O que ele pensou? Para impactar o menos possível essas pessoas, a gente retira o estacionamento. Claro que lá na frente, daqui 2 anos, não vão lembrar que a gente tirou o estacionamento para beneficiar. Vamos falar que a gente não pensou em estacionamento e vaga de estacionamento quando a cidade estiver com 30 mil habitantes. Mas, enfim, todas essas questões que nós pensamos são para impactar o menos possível a população, tá? Não é pensando em benefício próprio. Ok. Um questionamento? Sidney? Secretário, eu vi pelas ruas que você nominou aí que algumas delas têm o paralelepípedo, né, o calçamento, seja como for. Vocês vão retirar, vão fazer por cima? Como é que vai funcionar isso? Se tiver, vai ser retirado. Tá? Feito base, subbase e CBUQ. A pavimentação o projeto de pavimentação é essa. Tá? Não é recap por cima de paralelepípedo. Entendi. Luiz? Secretário, você comentou sobre o impactar menos a população com relação às obras, né? Mas a gente vê nos projetos anteriores que não existe um projeto de infraestrutura, digamos assim, de saneamento básico. Agora, nesse momento, faz os asfaltos, as pavimentações. Futuramente vem o saneamento, vai quebrar tudo novamente. Você já tem um projeto para, de repente, fazer tudo de uma vez só? Vai entrar naquele ponto que eu mencionei agora. Com as adaptações que nós vamos fazendo para impactar menos possível a população, que é esse caso novamente da Jorge Leprevot, que vai ser diminuída a caixa de rolamento, a área de calçada, não vai existir grama, por exemplo. A grama, justamente, ela nos dá essa situação de poder mexer sem quebrar calçada, sem mexer em meio fio, isso pensando no futuro, posteriormente, é uma rede que estoura ou um saneamento que a gente precisa. Então, não tendo, isso pode acontecer. Que a gente vai ter uma obra de saneamento prometida pela Sanepar, e a gente já sabe, o meu setor, o setor de urbanismo, já emitiu certidão de uso do solo para as empresas que vão construir estações de tratamento, que logo vai iniciar. Só que essas áreas de grama, né, que são colocadas em projeto, justamente para nos dar essa flexibilidade. Se a gente retira todas as áreas, elas têm, tá? É previsto essa área. Só que se acontece uma situação, como eu mencionei agora, da Jorge Leprevot, que não vai ter, pode acontecer. Mas está vendo que a gente está fazendo isso para resolver um problema maior, tá? Que são das famílias que estão nesse local que eu acabei de mencionar. Secretário, a rua Sebastião Farias é uma rua que já foi feito o asfalto. E agora eu vi que está contemplado novamente, ou provavelmente vai seguir o trecho. Vai ser feita da mesma forma do alargamento das calçadas, que ficaram as calçadas mais largas e o asfalto menor. Isso cria bastante imprevisto para os moradores, inclusive por exemplo, se tiver um caminhão e um carro não passa na rua junto. Não tem estacionamento. Eu posso afirmar para você isso porque eu moro nessa rua. E é um transtorno muito grande para os moradores. Inclusive, lá nós temos uma escola e não tem nem local para os pais estacionarem. Então, eu peço assim que você me responda se será da mesma forma ou foi feito um novo planejamento, com menos espaço de calçada e asfalto mais largo. Esse questionamento eu vou pedir para você mandar, se possível, via requerimento, que aí eu preciso do auxílio dos técnicos para a gente sentar junto e avaliar, tá? Ver o que pode ser feito. Outra pergunta, acompanhando ali a pergunta do Sidney.
na contemplação dessas ruas aí que vai ser por asfalto. Algumas já tendo paralelepípedo. Um exemplo, a rua Prefeito João Boniek, que foi feita na gestão anterior, não nessa do Gringo, mas há 10 anos, vamos falar assim, e agora vai ser retirado para fazer o asfalto, conforme o senhor falou. Mas a rua Osório Nestor da Rocha, que é uma rua para baixo, não tem pavimentação nenhuma até hoje. E pelo que eu vi nessa primeira etapa, não está lá nesse calendário. Existe possibilidade de não afetar nessa forma de retirar o paralelepípedo e contemplar mais ruas nesse planejamento de vocês ou não? Vereador Juliano, é uma situação a ser estudada também. Eu dei o exemplo aqui agora há pouco da situação mencionada pelo engenheiro Alexander, da solução que nós demos de estacionamento, mas isso ainda a gente vai, espero que a gente conclua, junto ao Paraná Cidade. Não depende exclusivamente do município, tá? Então, uma situação a ser estudada, para a gente ver se a gente consegue alterar. Isso tudo, todas essas alterações de projeto, quando é firmado o convênio, não é somente a decisão do município, tá? É porque eu vejo um exemplo, eu tenho a casa na Rua Adão Centenareschi. Primeiro, lá em 96, 7, foi feito um antipó. Logo após, retiraram o antipó e colocaram o paralelepípedo. E só agora, no ano passado, que finalizou essa rua. Então, vendo que tem essa dificuldade hoje que a gente tem de colocar um pavimento, seja ele da forma que for, nas ruas, a gente retirar algo que já está lá para colocar asfalto e não contemplar outras ruas, eu vejo simplesmente uma parte de falta de planejamento, não estou falando para o senhor, mas de quem está analisando, porque olhar no papel é fácil, mas o pó que essas famílias estão sofrendo, e esse eu posso afirmar, porque eu fiquei a minha rua antes não tinha, e eu sei o tanto que vem de pó. A rua Osório Nestor da Rocha, para quem não sabe, é a rua do Boca, que após ter sido feita aquela abertura, que ela liga ao Bosque da Saúde, tem um fluxo imenso. E pensando que agora vai ter o parque ali, né? Então, será que não seria hora de rever alguma rua dessa daqui e tentar contemplar primeiro as que não tem? Só uma pergunta mesmo. É difícil a gente falar de decisões tomadas há 10 ou 15 anos atrás, porque às vezes foi o recurso que eles conseguiram naquele momento, sabe? Não vou firmar um contrato, não vou firmar uma parceria, não vou ser contemplado com essa pavimentação de paralelepípedo, porque eu vou pensar na frente, talvez foi a necessidade, né, criada naquele momento, e para amenizar foi aquilo que chegou até o município. Então é difícil a gente pensar um pouco no que foi pensado naquele momento. O que eu posso dizer é que, em breve, na segunda fase, e o gabinete tem firmado muita parceria, tanto com o governo federal e estadual. Em breve, o centro da cidade, centro que eu falo, né, esse é o meu modo de falar, centro que eu já falo aqui, Bosque da Saúde, Parte Central, Wayne Luiz, para mim isso aqui tudo é centro, né? A gente virou região, é um setor central. Vai ser quase 100% pavimentada, só que, claro, isso não é de uma vez, tá? Isso consegue recurso, assina convênio, manda documentação, entra um ano, aí às vezes é ano de eleição, não se pode iniciar uma obra, enfim, vocês sabem também da burocracia, mas no próximo momento, na próxima fase, ruas, essas que vocês mencionaram, serão contempladas, tá? Todas elas a gente olha com carinho que, infelizmente, quando se busca um recurso, e vocês sabem disso, a gente não, infelizmente, você tem que escolher onde você quer atacar, né? E de alguma forma alguém não vai ser contemplado naquele momento, tá? Mas o secretário concorda comigo ou não? De retirar um paralelepípedo para colocar um asfalto, sendo que nós não temos pavimentação na outra área. 15 segundos. É que assim, para a gente analisar, a gente estaria entrando numa situação técnica de analisar solo, por isso tem que ser feito, né, um estudo de sondagem, todo esse estudo é feito para fazer uma pavimentação. É difícil eu e você falar sobre isso, porque nós não somos técnicos, né? O que é melhor ou não retirar ou não. Então, cada local tem que ser estudado diferentemente, tá? Mais algum questionamento? Não? Próxima pergunta, então.
Considerando que houve uma solicitação de instalação de lombada no loteamento de Ville, na localidade de Lagoinha, foi indeferida sob a justificativa de que o bairro ainda se encontra em fase de regularização. Entretanto, existem registros de outras lombadas já implantadas em áreas com situação semelhante. Poderia esclarecer quais são os critérios técnicos e administrativos utilizados pela Prefeitura para definir os locais onde é possível a instalação de lombadas, bem como os motivos pelos quais os outros pedidos foram atendidos e este não? Esse mencionado eu recordo, tá? Porque eu já estava na secretaria e a gente não tem como elaborar esse tipo de serviço, né, em áreas que estão em regularização. Outros serviços que foram feitos anteriormente, não sei se vocês têm alguma data ou têm algum serviço, se passou por mim, a gente pode rever. Talvez tenha acontecido um erro, isso não tem problema a gente rever, tá? Mas situações que são serviços em áreas regulares, e principalmente se é em área rural, né, e não é também de competência do setor de urbanismo. Secretário, até esse é um pedido que foi um requerimento meu, deve ser do conhecimento do senhor. O bairro de Ville é um dos bairros mais antigos que nós temos e mais populosos, inclusive uma área grande de vulnerabilidade. E há um pedido da comunidade por questão de segurança, da questão da lombada, né? E assim, outros serviços são feitos no bairro. Então, como assim? É um bairro que ele é irregular, então nós vamos mais fazer serviços. Mas lá nós temos moradores, pessoas que moram no município, que estão aqui, que precisam dessa segurança e precisam dos nossos serviços, né? Então, não somente o bairro de Ville, mas nós temos outros locais também que precisam deste olhar. Então, se o senhor está dizendo que não é a sua atribuição, por ser aquela área, então a gente precisa saber de quem é a atribuição. Porque, conversando com o secretário de obras, ele me disse que precisa de um parecer técnico para as questões da lombada. Eu acho que a gente precisa olhar com questão de segurança, porque lá é um bairro bastante numeroso, tem bastante criança, e o pedido é por conta disso. É pela questão da alta velocidade que os carros passam dentro do bairro e que pode acontecer, provavelmente, um acidente. Talvez o secretário Zé Antônio ele deve ter falado em um respaldo técnico, talvez ele tenha mencionado um respaldo jurídico. Talvez tenha sido isso, tá? Mas eu entendo que a vereadora tem a preocupação ali na comunidade de Ville, mas também nós temos outra comunidade também grande, desenvolvida, que é lá na Campina. Enfim, tem várias aqui no município, tá? Só que e é de conhecimento de vocês também que nós somos indagados pelo Ministério Público nessas situações. Não que a gente não possa fazer. A gente pode fazer desde que a gente justifique, tá? Então, a gente pode trabalhar em conjunto, né? Pensando, a gente pode marcar uma reunião junto com o nosso jurídico, né, em conjunto, e ver qual que é a possibilidade da gente fazer essas situações. Ou se é melhoria, ou qual determinado serviço for, tá? Mas a bate-pronto, como foi respondido, ao pé da letra, a gente não poderia, tá? Mas a gente pode marcar junto ao jurídico e conversar para ver o que a gente pode fazer nessas áreas, tá? Que não são poucos aqui no município. Até por isso, porque não são poucas. Nós temos outras áreas que necessitam dos serviços, né? E os serviços públicos são para isso, né? Então a gente precisa entender de que forma atuar da melhor maneira e de forma correta também, né? E outra situação, já aproveitando, vereadora, o que a gente tem que fazer também aqui no município, que eu busco muito e tento colocar isso lá dentro do departamento, é informação, orientação para o pessoal, tá? Para que isso não se desenvolva mais, essas áreas irregulares, construções em área de APP, né? Então, às vezes as pessoas, não estou culpando ninguém, mas constrói, difícil, a gente sabe aqui que o município é constituído de famílias honestas, trabalhadoras, mas que às vezes falta um pouco de orientação. E como vocês têm essa proximidade com os munícipes, com os eleitores, vocês, né, tentarem levar essa situação para eles. A gente marca audiência pública, vai até o setor, mas para a gente justamente não deixar isso se proliferar, tá? Essas situações irregulares, porque depois dificulta para a gestão ou a secretaria responsável que seja tentar organizar. Mais algum questionamento? Não. Então vamos lá. Essa é uma pergunta bem curtinha agora. Existe algum planejamento ou terreno disponível para habitação popular?
Eu posso trazer com mais riqueza de detalhes para vocês também, mas nós indicamos uma área, né, o setor ali de patrimônio vai poder esclarecer melhor, mas nós indicamos uma área ali, se eu não me engano, ali no Anne Luiz, tá? Pensando no nosso primeiro programa habitacional da cidade. Até essa pergunta veio a calhar já dos loteamentos irregulares e a gente pensando nesse público vulnerável, né, que não tem condições. A gente tem visto que em outros municípios tem acontecido, né, as questões habitacionais, principalmente para esse público. E Tijucas eu não vejo ainda nenhum movimento sobre isso, né? Então é uma preocupação. Nós temos várias famílias em locais, inclusive, que a gente precisa retirá-los desses lugares, mas ainda não tem nada previsto, né? Então a gente precisa planejar. Se a tua secretaria é do planejamento, do urbanismo, nós precisamos ter um local aonde vai ter o loteamento, no caso habitacional, e para a população de baixa renda, né? Então é uma preocupação bem grande que a gente tem sobre isso. O departamento de convênios lá vai poder nos auxiliar melhor. Foi uma indicação nossa, mas eles sabem qual convênio foi firmado, indicação, qual o recurso proposto, eles vão poder nos ajudar melhor, tá? Mais algum questionamento? Não? Próxima pergunta, então. Na verdade, o questionamento até do vereador Célio, né? Poderia esclarecer como está sendo organizada a limpeza de áreas urbanas do município? Qual é a frequência prevista para essa execução desse serviço? Se ela é realizada por empresa terceirizada ou por servidores efetivos da prefeitura? Cai naquela situação que eu respondi anteriormente, né? Na questão do efetivo, que eu não sou responsável pela limpeza e que a gente senta e vai fazer ajustes aí nas atribuições da secretaria. Algum questionamento? Não? Então, a próxima pergunta. Em relação ao adiantamento de R$4.000 solicitado pelo senhor neste ano de 2025, conforme informado no portal da Transparência, consta que o montante foi destinado à aquisição de lembrancinhas para o Dia das Mães, mediante uma apresentação de nota fiscal emitida por empresa prestadora de serviços de fabricação de artigos de viagem, bolsas, entre outros. Poderia esclarecer sobre essa informação que o senhor disponibilizou no portal da Transparência? E a competência para essa aquisição é efetivamente de sua secretaria? A data se aproximou, festiva, e a gente sabe, a gente tem muitas atribuições no dia a dia, e eu acabei solicitando, né, para presentear não só as mães da minha secretaria, mas as mães, todas as servidoras, né, que trabalham no executivo. Algum questionamento mais? Quantas receberam, secretário? Eu posso te passar, pode enviar via requerimento que eu envio para você. Quantas, eu não lembro de agora de cabeça, porque são muitas mães, muitas mulheres lotadas, servidoras, mas eu passo, pode enviar que eu envio para você o número correto. Porque não foi para todos os servidores municipais, né? Não foi para todas as servidoras. Somente para um setor. Se não houve a entrega, a gente tem que ver qual foi o erro de entrega do responsável pela pasta, mas a aquisição foi para todas. E você sabe, secretário, de que forma que ocorreu essa compra, visto que foi da tua secretaria? Como é que você fez o contato com a empresa, da onde que é a empresa, como é que isso chegou? Foi feita alguma cotação ou não? Sim, fizemos uma cotação, vimos, também pode enviar via requerimento para saber o valor unitário, tudo mais a gente envia para conhecimento de todos, mas foi, e acredito eu que se for feito um orçamento e for comparado depois com um orçamento que for do mesmo objeto, vocês vão ver que não é um valor fora da realidade contratada. Mais algum questionamento? Não. Senhor secretário, após um acidente envolvendo um aluno na entrada de uma escola do município, fica a pergunta: até quando a segurança das nossas crianças vai continuar sendo negligenciada?
O que de concreto a Secretaria de Urbanismo está fazendo para garantir a segurança nas entradas e saídas das unidades escolares, onde o fluxo de pedestre é intenso e desorganizado? Acho que esse caso aconteceu ali na frente da panificadora Chueda, né? Enfim. Me corrijam se eu estiver errado. Desde quando eu estou na secretaria, acho que foi o único caso que aconteceu. É uma fatalidade, né? Mas é um caso isolado. E a gente está trabalhando não para resolver somente um caso isolado, que é daquele setor em específico, tá? Como eu até respondi um requerimento anteriormente, eu não lembro de qual foi o vereador, que a gente está trabalhando, né, na elaboração de um projeto e vai tentar pleitear recurso para a gente ter uma revitalização do nosso centro, tá? Eu entendo que às vezes demora um pouco, não é no momento que todos esperam, mas a gente tem que pensar como eu mencionei, o meu gestor da pasta tem que pensar no futuro, na evolução da cidade. A gente tem que pensar no macro, não numa situação que eu acredito que foi uma situação isolada, não é uma situação rotineira, né, que acontece, infelizmente aconteceu, né, graças a Deus que não teve uma fatalidade ali, mas a gente está trabalhando para fazer uma organização no centro da cidade, tá? Como eu falei, vocês falarem na questão de sinalização e tudo, como mencionei anteriormente, o operacional não é feito por mim, mas a identificação, uma forma correta de sinalizar, nós auxiliamos o setor que vai executar o serviço. Pensando nessa segurança, e esse foi um caso, até quem fez o requerimento na vez passada fui eu, e a pergunta é minha também. Então, ali na rua do Chueda, o senhor já pensou alguma coisa para diminuir a velocidade? Hoje é um caos, porque está pintado de amarelo, o lado subindo do lado direito, mas ninguém respeita, e a gente vê direto carros encostados, uma área que seria só a área escolar. Mas o senhor já planejou alguma coisa para colocar ali uma lombada, algo do sentido que possa, o senhor sabe, criança é criança, ele vai atravessar, porque do outro lado ele vai comprar o lanche para ele vir para a escola, e muitas vezes ele está desatento. Lembrando que, na gestão anterior, na frente da Leuvanil Camargo, frente para 15, nós tínhamos o servidor da Defesa Civil, Bruno, que fazia essa travessia dos alunos. E hoje não existe mais, hoje não tem mais esse regramento, foi algo que eu acho que foi bacana, porque o começo, quando fizeram a passagem elevada, o pessoal realmente não tinha conhecimento, e o Bruno tinha que fazer esse meio de campo, vamos falar assim. Mas pensando na segurança, porque por mais de ter a lombada elevada, não seria a hora de pelo menos um cone, alguma coisa, para mostrar que seria uma área escolar, para diminuir a velocidade, alguma coisa, já que o senhor tem a Secretaria de Trânsito, não seria esse, às vezes, o start da Secretaria, do Departamento, desculpa? Vereador, é pertinente o que o senhor está comentando, é uma preocupação nossa. Só que eu tenho buscado? Eu tenho buscado conhecimento e parceria junto ao DR, DPTran. A gente fez uma passeata recentemente, eu tive em visita ao DR. E não é só um problema aqui, né? É um problema nacional, é educação de trânsito. É uma situação que a gente tem que trabalhar muito aqui. Então, acho que não é... A gente estaria atacando o problema de uma forma, não é equivocada, tá? Mas de uma forma que a gente estaria só protelando o problema. Então, a gente tem que trabalhar muito forte, e a gente vai fazer isso, na educação de trânsito, tá? Vocês vão ver outros eventos que a gente vai fornecer, vamos trabalhar em escolas. Claro que a gente não deve abrir mão, nem pode abrir mão na questão que vocês falaram, na preocupação ali diária, momentânea, mas o que vai resolver o nosso problema não vai ser lombada, e nem vai ser pintar faixa, porque o senhor mesmo mencionou, a situação é que o pessoal não respeita. Então, isso passa por educação. E a gente tem que começar a educação onde? Nas escolas, com as crianças, dentro de casa, para levar isso até os pais e a gente conseguir conciliar educação com sinalização. Só a gente meter lombada, sinalização, cone, semáforo, a gente não resolve o problema. Mas, o senhor tendo hoje esse pessoal da Defesa Civil lá, e como a gente viu que funcionou lá atrás, e tendo esse problema sendo pertinente, novamente na pergunta, o senhor não acha
viável, às vezes, tentar uma solução com o cone, não porque o cone vai inibir, mas a pessoa viu um cone, ele vai tirar o pé, ele vai vir mais devagar. Não, só uma ideia, é porque a gente vê, porque a mãe que está sofrendo lá na casa, ela não quer saber se nós vamos fazer um planejamento daqui a 100 dias. Ela está com a criança com a perna quebrada hoje, e ela não quer que mais crianças quebrem a perna, que nem aconteceu. Então, é um problema que nós temos que é real, e a escola está ali e não vai mudar dali. Então, se possível, às vezes uma agilidade só, secretário, para a gente não sofrer mais com esse caso. Não, prometo que eu vou estudar, né? Não sei se vai ser com o servidor que você mencionou, da Defesa Civil, ou se é com outro. A gente vai estudar uma forma de tentar inibir isso, mas, de novo, a gente vai resolver esse problema com a educação, e daqui a 100 dias ou um ano que seja, aí que a gente vai colher o fruto, tá? Do trabalho que a gente vai fazer agora. Cigano. Secretário, pegando um gancho aí, não é a pergunta, mas o senhor falou muito em planejamento futuro e revitalizar o centro. A sua pasta já está planejando, pensando que a nossa Rua 15, o centro, hoje não está intransitável. Hoje você encostado um lado no comércio e querer sair de ré para os dois lados, você, no horário de fluxo aí, hoje está bem difícil. A tua pasta já está num planejamento pensando uma solução para a nossa área central aí, de uma mão única, algo do gênero? Não vou falar para você de uma mão única, né? A gente vai falar, está pensando num todo. Forma de estacionar, se vai ser contemplado, se vai ser viável isso, é um estudo que vai nos mostrar se uma mão única vai resolver o problema ou parcialmente o problema, né? Isso é um estudo. Quando eu mencionei que a gente está trabalhando para planejar um centro melhor, um centro da cidade melhor, pensando em tudo. Paisagismo, calçada, para rampas de acesso para PCD, áreas de estacionamento, de forma geral, tá? É que assim, é difícil a gente falar hoje, a gente tem muitos problemas, né, para resolver, e muitos deles a gente é do ser humano, a gente é imediatista, isso é fato. Só que a gente não pensa, né? Há 20 anos atrás eu nem imaginava estar em Tijucas do Sul. Hoje eu estou aqui, depois de 12 anos, 13 anos conhecendo o município, quanto Tijucas cresceu. Acho que esse é o nosso erro, sabe? De às vezes a gente pensar muito no momento, às vezes não começar algo, pensar num projeto maior, não pensar que Tijucas não vai alcançar aquela situação que a gente imagina, sabe? Então a gente tem que pensar grande, sim. A gente tem que pensar que Tijucas vai crescer, que Tijucas vai evoluir, e isso dá trabalho. Isso, infelizmente, demora um pouco, sabe? Se a gente ainda ficar pensando em... Tá, não estou dizendo que vocês estão errados, estou falando por mim. Se eu, então vou usar a palavra em primeira pessoa, se eu começar ou continuar falando de lombada, faixa, semáforo, isso não vai resolver o problema e não vai trazer uma Tijucas atrativo, não vai trazer outros olhos para cá. Tá? A gente tem que pensar grande num planejamento maior para Tijucas do Sul. Mais algum questionamento? Secretário, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que conscientização é o caminho. Mas, neste momento, a gente precisa de uma ação imediata. Nós temos que trabalhar a conscientização nas escolas, iniciando com as nossas crianças. Nós temos também os grupos da terceira idade, que, inclusive, gostam de fazer esse trabalho. E os avós estão também no dia a dia com suas famílias. Mas o trânsito no período da manhã e no período de meio-dia e 5 horas da tarde, porque os 2 colégios maiores estão aqui. Né? Então, fica inviável. E, assim, o que acontece? As crianças descem correndo dos carros, dos ônibus. Eles não têm essa convicção de que pode acontecer um acidente lá na frente. Então, a gente pede assim que o senhor tenha esse olhar nesse momento para essa ação e ver uma ação imediata. Pode ser o cone, o profissional que já estava lá nos anos anteriores, que ficava e dava mais segurança para as famílias. E eu acho que isso é importante, porque nós precisamos de conscientização, sim, mas precisamos, nesse momento, de uma ação imediata. E desse planejamento, provavelmente um semáforo aí para frente. São coisas que o senhor... Eu entendo quando o senhor fala que a gente vai ficar discutindo isso, mas não vai resolver agora. Né? Mas a gente precisa de uma ação imediata para dar segurança para as nossas famílias. Sim. Vereadora, não, eu concordo. Falei e repito novamente, a gente vai olhar com carinho, ver o que a gente pode fazer, né? E em paralelo e muito forte a gente vai trabalhar no planejamento.
A situação que você até mencionou que os 2 colégios estão aqui e antigamente a gente não tinha esse problema, justamente foi isso, né? Nunca foi pensado nisso, a gente nunca imaginou que a gente chegar com essa situação populacional, com essa quantidade de carros que tem hoje aqui no município, porque nunca se imaginou. Então, por isso que eu falo, hoje a gente tem que parar um pouco. Às vezes, você parar e pensar, e não é perder se é 1 ou 2 ou 3 ou 6 meses. Pelo contrário, você ganha muito mais lá na frente. Então, o que está acontecendo hoje foi justamente o problema da gente não ter planejado há 20 anos atrás. Então, isso só tende a piorar. Por isso que, às vezes, a gente não vai resolver um problema de imediato, como eu ou vocês gostaríamos, resolver agora, mas daqui a 1, 2 ou 5 anos, essa conversa nossa aqui foi muito válida, porque a gente parou para planejar. Cigano? Secretário, exatamente foi a minha pergunta, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se a tua pasta tem um planejamento para o centro, pensando no futuro, não para resolver imediatamente. Se a tua pasta, você como secretário, já tem um planejamento, Tijucas hoje, eu acho, opinião minha, Tijucas hoje, a 15 tem que ser uma única. Para resolver o problema, teria que ter um planejamento de ter 2 ruas principais no centro, porque hoje o fluxo, se hoje está difícil, vamos pensar daqui a 10 anos. Então é intransitável. Isso que eu perguntei, se a tua pasta tem um planejamento para essa situação. Como eu falei, a gente está elaborando um projeto de revitalização do centro, que contempla a parte central inteira, né, em ambas as áreas. Isso, vereador, desculpa, mas a gente não pode falar que, por exemplo, é uma opinião minha ou uma opinião sua, que ela vai ser via única ou não. Porque a gente não está falando isso sem base de estudo legal nenhum, ou de estudo de tráfego nenhum. Então, é muito fácil a gente chegar aqui ou criticar um outro setor sem a gente ser um estudo. Então, eu mesmo não sou especialista em trânsito, não sou, toda a informação, tudo que eu pego tem que ser base legal, ou me busco de informação aos órgãos competentes, né? Que tem técnico suficiente para nos abastecer de informação, mas se a gente falar que a 15 ou alguma rua, ou algum trecho tem que virar único ou não, ou tem que ter semáforo ou não, a gente está falando aqui sem base nenhuma. Então, acho que a gente traz mais uma desinformação para o pessoal ou para alguém do que a gente abastece. Então, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes as pessoas elas acabam incorporando essa ideia que a gente passa, que é uma ideia nossa, achando que aquilo vai resolver o problema, tá? E talvez não seja. Ricardo? Bom, Luan, eu acho que, até complementando aqui, na antiga legislatura, a gente pegou e passou aqui o plano diretor. Eu acho que todas essas respostas, até pode conferir no plano mobilidade também, no plano diretor, que o plano diretor é um projeto que foi aí para os próximos 10 anos, do que a nossa cidade, a estrutura, a questão de carros aqui da mobilidade urbana, vai poder, digamos assim, ter uma alternativa até para que seja sanada todas essas dúvidas. Creio que até então o Luan era secretário do governo, até então foi elaborado pelo antigo secretário, até a gente aprovou aqui na antiga legislatura, esse plano diretor e também o plano de mobilidade, que se justifica também, eu acho, essa questão, o qual o vereador está fazendo esse questionamento. Alguma colocação? Secretário, falando em educação do trânsito, eu concordo com você, não só no trânsito, mas hoje, pensando em educação relacionada ao meio ambiente, tudo tem que começar na escola. Na escola, em casa, cada um tem que fazer a sua parte se a gente quiser ter uma sociedade melhor no futuro. E você frisou muito bem isso. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido. Qual ação que está sendo tomada nessa questão da educação no trânsito dentro das escolas, pela secretaria, ou pelo Poder Executivo, ou por qualquer outra secretaria, ou se não está sendo tomada, se tem uma data prevista para iniciar, se tem um planejamento, para que isso seja, mas que seja de forma contínua. Porque eu já vi no município algumas ações, já teve, em anos anteriores, mas foram ações isoladas, da Semana do Trânsito e tal. Eu acredito que isso não resolva. De forma contínua, o que hoje nós podemos já deslumbrar no nosso município nesse sentido? Logo quando eu entrei e assumi a pasta, eu fui procurar conhecimento, como eu falei, não tenho especialidade de trânsito, né? Eu não sou especialista,
e busquei órgãos competentes, por exemplo, o DR. Fui até o DR em Curitiba, marquei reunião, e a gente foi contemplado pela primeira vez. Tijucas foi contemplado, né, para passar o dia, né, foram 2 turmas de 5º ano aqui, do Levanil e do Camila, se eu não me engano, para passarem um dia de aprendizado. Então, primeiro, chegou uma cartilha até eles, foi trabalhado em sala de aula, vários dias, né, e depois eles foram para lá. Tem parte teórica, tem a parte prática. Então, a escola do DR fez 50 anos hoje, até eles me chamaram, eu fui lá comemorar junto com eles, né? E Tijucas nunca tinha participado, então esse foi o começo. Depois disso, a gente saiu em passeata, os alunos colocaram em prática, fazendo uma fiscalização na 15, acompanhado pela minha equipe, né? E o que eu falei, o que eu frisei mais foi isso, é que isso não poderia morrer somente no primeiro passo. Então, por isso a gente já entrou em contato com o BPTran, a gente vai estar dependendo da agenda deles, para eles virem até aqui. Isso virá justamente o que o vereador falou, uma rotina, tá? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês na questão da divulgação, quando for possível, a gente fazer alguma ação em conjunto, tá? Mas isso se iniciou junto lá ao DR, junto ao curso, né? Os alunos foram contemplados com carteirinha, com diploma, isso é muito legal e eles ficam entusiasmados, sabe? Então, isso não vai parar, pode ficar tranquilo. Mais algum questionamento? Secretário, a Vigilância Sanitária esteve nesta casa e declarou com todas as letras que uma boa parte dos focos de dengue no município foi encontrada em valas abertas. Isso é muito grave. Estamos falando uma questão de saúde pública. Como justificar que essas valas sigam expostas, acumulando água, sujeira e risco de doenças? Por que a Secretaria de Urbanismo ainda não fez providências efetivas para resolver um problema tão visível e urgente? Nós temos alguns pontos, como eu falei, o município vem crescendo, a quantidade de casas e a não contemplação com coleta de esgoto, isso acaba acontecendo no município, tá? A ligação indevida de algumas residências, né? De fossa em manilha, rede pluvial, que seja, isso acontece aqui no município, todos têm ciência disso, e isso acaba trazendo problema. O que vai trazer uma resolução para isso é a coleta de esgoto, que vai, em 2026, já vai ter 40% contemplado aqui no centro da cidade, e até 2030, 100%. Isso é legislação e é um termo de cooperação que assinamos juntos a Sanepar, e a conscientização do pessoal também. Então, o que vai trazer conforto para a gente é a coleta de esgoto. Tá? Então, o que tem hoje, tem alguns acessos que a gente vê em ligação, são situações pontuais na cidade, que elas vão sendo sanadas aos poucos com a coleta de esgoto seguida da pavimentação. Isso é um trabalho que a gente está evoluindo em conjunto, vocês estão vendo, mas de imediato não tem como sanar. Isso, a cada ano, ano após ano, nós vamos diminuindo, até o centro da cidade ficar mais confortável e ter uma infraestrutura melhor. Algum questionamento? Não? Então vamos para a última pergunta. Secretário, poderia explanar um pouquinho para a gente sobre o orçamento da sua secretaria? O que você tem de orçamento? Qual é, na questão de você gasta com o pessoal, o que você pode gastar, o valor, até em questão de valores mesmo? O meu orçamento é bem enxuto, tá? Bem mesmo. Gasto muito com pessoal e projetos. Agora vocês vão ver, né? Vocês podem puxar via portal da transparência, o que a gente já tem empenhado de projetos, mas isso é tudo firmado de convênio, tá? Nada de recurso livre. Então, o meu recurso é super enxuto, o básico para combustível, peça, folha de pagamento e o que aparece no portal da transparência, que hoje a gente tem até empenhado já um pouco mais de 8 milhões, de obra, de convênio. Só 6 milhões é aqui da pavimentação que iniciou agora, né? Então, tudo isso é de convênio. Então, nosso orçamento é bem enxuto e a gente segue a risco. Algum questionamento? Cigano? Não seria sobre esse assunto não coloquei na pauta, não sei se o secretário pode responder uma pergunta. Área do interior, secretário, a gente tem muito problema, tem voltado muita nomeação de rua que a gente pede, o povo pede e volta, tá certo, tem que voltar, não dá o padrão.
Como a gente age, por exemplo, reflorestamento. Muitos produtores rurais plantam pinos, eucalipto em cima do eixo da estrada, em cima, no barranco. A estrada a 4 metros, o cara cai com pé de pinos. Quem é o órgão responsável a fiscalizar isso? Qual medida pode ser tomada, né? Eu acho que primeiro seria, que nos falou, a conscientização, mas infelizmente não tem. O pessoal não tem essa consciência, né? Qual pasta que é responsável por isso, para notificar o produtor, ou pedir para ele retirar? Eu não sei qual seria a melhor forma. A primeira situação que o senhor mencionou ali, da questão de nomeação de rua, é um problema que a gente tem na metragem exigida em legislação para essas vias, na questão de acesso, se está dentro de área irregular ou não, até a gente tem um decreto novo. Só que na maioria das vezes o que chega para vocês e o que chega para nós, na questão de nomeação de rua, não é homenagear ninguém, né? Isso acho que meio que passou um pouco do time já, do tempo. O que chega para a gente hoje é para a questão de resolver um problema de ligação de energia. E aí a gente acaba, né, ou vocês, para tentar auxiliar a pessoa da melhor forma possível, precisa, né, o primeiro passo, ter a rua nomeada, e às vezes a gente não consegue, né? Então, já aproveitando, o problema que a gente tem que tentar resolver mesmo é junto à companhia de energia, que aí é outro problema da questão de ligação de luz, e não da nomeação de rua, né? E na questão ali do não acompanhamento dos moradores de área rural, de acabarem atacando a área de domínio, a gente pode indagar o jurídico, manda um requerimento para a gente ver quem que tem que autuar, porque o nosso município é muito grande, muito extenso. Você sabe que se a gente colocar 20 pessoas em campo para fazer isso, para fiscalizar, não dá conta. Não dá conta para rodar o município. A gente vai quebrar 2 carros por mês e gastar um absurdo de combustível e não tem condição. Então, de que forma a gente poderia minimizar esse impacto, né? Quando a gente precisar nomear ou ter acesso a uma rua ou notificar alguém, como que a gente faz? Então, acho que seria legal a gente ver junto com o jurídico como que a gente faz da melhor forma, porque fiscalizar a campo, eu acredito que não é eficiente. Só dando continuidade aqui do Cigano, para título de curiosidade, teve uma rua que pediram, até fomos com o Luan, e a gente detectou um problema. A rua, o começo dava a metragem e no meio da rua não dava, no corpo lá da extensão dela. Aí, que foi o que a gente colocou, se eles recuarem as cercas, a gente conseguiria nomear a rua, desde que fizessem antes. Porque se a gente nomear a rua e deixar para depois, a gente sabe que não faz. Então, é um grande problema esse aí que a gente está enfrentando, mas o Luan sempre foi parceiro nessa parte, e claro que muitas vezes deu negativo, mas a gente entende também, pensando num crescimento da cidade, não adianta fazer o negócio desordenado, está correto. O exemplo que o Juliano deu foi perfeito. A gente precisa ir lá pessoalmente, orientar a pessoa, informar que não é má vontade de um vereador ou de um secretário ou de um fiscal que vai lá, né? A gente buscando o melhor para a cidade. É esse o intuito da política e da gestão pública, né? É o bem comum, não é o bem do João ou da Maria. A gente tem que pensar no bem comum de todos, se faz bem para a comunidade, se faz bem para a cidade. E essas negativas, infelizmente, acontece, porque a gente tem uma legislação a seguir e tem um parâmetro, tá? Mas sempre o que a gente puder fazer, via setor do urbanismo, né? Final já, é a última pergunta? Posso finalizar aqui? Já, ou não, isso que eu ia falar, se você quiser até já, você tem um tempinho para você finalizar, então, daí eu já passo a palavra para o presidente para fazer o encerramento. Tá, então, enfim, já vou aproveitar para finalizar. Agradeço as perguntas, acredito que nem todas foram sanadas, sempre fica, a gente ia debater aqui, se for debater sobre todos os itens, a gente vai ficar aqui 15 dias falando e ainda não vai entrar num acordo, mas que bom que vocês chamaram, isso é legal, esse bate-papo, tá, da gente ter, às vezes via requerimento, via ofício, a gente não consegue ter um entendimento, né, às vezes fica fora de contexto, uma situação, enfim, coloco o setor à disposição, se quiser marcar uma reunião lá, para ver o dia a dia do nosso pessoal. Nosso pessoal trabalha muito, muito mesmo, a gente tem muita demanda, não é só obra, não é só planejamento, né? É fiscalização de obra particular, é certidão de uso do solo, é alvará de construção, é ABITS, é guia amarela, então a gente tem muita coisa, então o nosso pessoal trabalha muito, tá? Isso é visto, quem for lá no setor vai ver, e tudo que a gente puder fazer para atender as demandas que chegam de vocês
até a gente, ou diretamente do munícipe até a secretaria, o mais ágil possível a gente vai fazer, né? E o que não der para atender, a gente vai dar negativa, mas a gente vai justificar. Sempre a gente vai tentar justificar da melhor forma, que às vezes, infelizmente, o não tem que ser falado, a gente sabe disso, né? Que vai acontecer ou não, mas a gente pelo menos tem que justificar. E aí eu fico à disposição de todos vocês, tá bom? Obrigado. Ok, secretário, muito obrigado pela presença. Agradeço de coração. As perguntas chegaram, não foi só dos vereadores, como foi mencionado, também veio da população, até nas nossas redes sociais teve vários outros questionamentos, a gente não trouxe à tona, porque senão nós íamos ter que ficar alongar demais a conversa. Mas eu acho que esse olho a olho com o secretário é muito interessante, porque via requerimento a gente faz e a gente vai ter a resposta, mas nem sempre a resposta é o que a gente quer ouvir, mas o não também é a resposta. Só que a gente escutando do secretário, a fala é diferente, porque quando a gente fala para quem precisa, para a pessoa lá, o cidadão comum, que pergunta para a gente, nada melhor do que o técnico pegar e responder. Porque quando ele responde, não é só nós, porque nós pegamos aqui, nós temos que esperar 30 dias. Aqui hoje sanou aí 11, 12 perguntas, o senhor conseguiu responder. Então, meu muito obrigado, fica com Deus e espero que tenha gostado do primeiro debate. A gente sabe que às vezes nem sempre todas as perguntas é o que o senhor queria responder, mas é o nosso papel também fazer a pergunta, fazer essa interlocução lá da população com o setor do executivo. Um segundo. E também fico à disposição não só para indagações ou situações de dúvida, né? Para a gente ir até a populações e problemas de comunidade juntos, tá? Porque às vezes vocês vão sozinhos, chega uma situação para vocês, ou um técnico da secretaria vai lá. Então eu proponho, eu tenho como exemplo aquela audiência que nós fizemos aqui, estava eu, o vereador Juliano, a vereadora Sandra, sobre ali o loteamento de João Maria. E vocês viram bem que a gente conseguiu sanar em 30 minutos, né? Então eu recomendo e peço que me chamem quando tiver situações para a gente ir junto nos locais, tá? Porque acho que a gente quebra um timezinho dessa informação que vai até vocês, chega até mim e chega até o munícipe. Então, se possível, claro que nem todos a gente vai conseguir, a gente vai junto, porque se der o sim, eles vão ver o porquê que é o sim, e se der o não, eles vão ver o porquê do não e ambas as partes, tanto do legislativo como executivo, que estão trabalhando para o melhor para a população. Sim, a conversa é sempre a melhor solução. Então, agradeço a você que acompanhou nós aqui pelas redes sociais. Lembrando, página oficial na tela, olha lá, se tiver algum questionamento, quer saber alguma coisa do vereador, quer saber alguma coisa aqui da casa, está ali, as redes oficiais da Câmara Municipal. Até breve, porque às 18 horas hoje, sessão ordinária. Um grande abraço, até mais.